Então vamos começar orando, né? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos a respeito da tua palavra. Te pedimos agora, Deus, fala conosco, ensina-nos, mostra-nos, Senhor, os teus caminhos, aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Pai. É o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então a gente vai começar hoje um discipulado. E esse discipulado ele tem como princípio aí o tema, né, que a gente vai estar tratando por esses dias, por alguns dias aí na sequência. A oração do Pai Nosso. Então nós vamos estudar um pouco a respeito da oração do Pai Nosso, aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito dessa oração, que é a oração do nosso Senhor. Então, lá em Mateus, vamos começar olhando para as Escrituras, né, vendo o que a Bíblia fala a respeito desse tema. Em Mateus, capítulo 6, do versículo 9. Vou abrir aqui Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13. A Bíblia diz assim: portanto vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em Lucas, capítulo 11, do versículo 2 ao 4, na verdade nós vamos ler o 1 também, diz assim a palavra: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Veja que interessante, hoje a gente, na nossa primeira parada de estudo sobre a oração do Pai Nosso, a oração do nosso Senhor, como também é conhecida, a gente vai meditar um pouquinho antes mesmo da oração, antes mesmo daquilo que Jesus nos ensina enquanto oração. A gente já vai meditar um pouco sobre isso, né? Então veja o primeiro versículo ali de Lucas. Vamos ficar no texto de Lucas, quando ele diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, então Jesus estava orando, né, fazendo as suas orações diárias. Quando ele acabou de fazer a sua oração, um dos seus discípulos lhe pediu o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Então, antes mesmo da gente começar a falar sobre a oração do Pai Nosso em si, talvez hoje a gente nem entre muito em detalhes sobre a oração em si, mas veja o anseio dos discípulos de Jesus para que o seu mestre os ensinasse a orar. E isso, de certa forma, deveria ser algo até reconfortante para nós. Porque se a gente sabe que os discípulos de Jesus precisaram ser ensinados a orar, aqueles que andavam com Jesus dia a dia, precisaram de um ensino do nosso Senhor, do seu mestre, quanto mais nós vamos precisar, por muitas vezes, dessa orientação de Deus,
dessa orientação do Espírito Santo, dessa orientação do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito de como nós devemos orar. Então ela demonstra, essa afirmativa, ela demonstra claramente que todos nós podemos e ainda por cima devemos, de certa forma, buscar em Cristo Jesus o auxílio para as nossas petições, para as nossas orações. Então os discípulos de Jesus estavam demonstrando ao seu mestre, a Jesus, que eles precisavam de orientação em relação às suas petições. Se eles precisavam de orientações em relação às suas petições, quanto mais nós precisamos. O objetivo dos discípulos era que, ao observar como Jesus orava, como Jesus estava intercedendo ao Pai, como Jesus buscava o conhecimento daquilo que estava no coração de Deus, aquilo chama a atenção dos seus discípulos, e os seus discípulos passam a pedir para que Jesus nos ensinasse. Senhor, nos ensina a orar como o Senhor tem orado, nos ensina a buscar a Deus como o Senhor tem buscado. Então veja, se eles têm essa busca, esse anseio, por que nós não deveríamos ter? Por que não poderia partir do nosso coração o desejo de aprendermos a orar? Então aqui já começamos a entender um pouco, antes mesmo de entrarmos na oração do Pai Nosso, antes de entrarmos em detalhes sobre cada uma das expressões do Pai Nosso, é interessante a gente meditar um pouquinho em Lucas capítulo 1, em que antecede que existia um desejo dos discípulos em aprender a orar. Porque a gente vai entender o porquê que isso acontecia. Então é interessante a gente pontuar que essa oração do Pai Nosso, de certa forma é uma oração curta, mas ela é extremamente profunda. Isso também já nos ensina algumas coisas. Porque quando Jesus então para e recebe a pergunta dos seus discípulos, absorve aquela pergunta e vai responder a eles com um ensinamento, com um modelo de oração, Jesus não gasta horas e horas e horas explicando como eles deveriam orar. Não. Como a gente leu, a oração do Pai Nosso aqui em Lucas, por exemplo, ela ocupa 3 capítulos, né? Então, algumas linhas. Se você for lá em Mateus, vai ocupar talvez alguns capítulos a mais. Mas veja que a oração é extremamente curta, ou seja, a aula de como se deve orar é rápida. Não se perde muito tempo. E aí a gente começa a entender, quando a gente vai lendo outros textos bíblicos, por que Jesus não está gastando, vamos dizer assim, tanto tempo, que Jesus não está dedicando horas e horas, e quem sabe um seminário sobre como orar, mas apesar de que a gente vai gastar algum tempo aprendendo sobre a oração do Pai Nosso e a sua profundidade, por causa disso. Porque apesar de ser uma oração curta, a oração do Pai Nosso, como Jesus ensina, ela é uma oração recheada, ela é uma oração completa, ela é uma oração extremamente profunda e não rasa. Quando a gente vai lá ler em Mateus capítulo 6, vamos ler lá Mateus capítulo 6, vou abrir aqui com vocês, acho que só para vocês irem pegando um pouco do modelo. Então quando a gente vai fazendo um discipulado, a gente está propondo esse modelo de discipulado, de estudo, a gente vai ter que passear pelas escrituras, porque a nossa preocupação é de sermos escrituristicamente bem baseados. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao 8. Olha o que Jesus vai nos falar. E quando orardes, o título desse complexo, desses versículos chama Como se deve orar. Então vamos lá. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então no texto, Jesus ele não está implicando com o pessoal que quer orar em pé.
Né? Às vezes falam, então Jesus não quer que a gente ore em pé. Não, Jesus não está preocupado muito com isso, se você vai orar em pé, deitado, sentado, de joelho, enfim, de barriga para cima, de barriga para baixo. Isso não é o foco, né? O que, pelo fato de Jesus dizer, quando você for orar, não seja como aqueles que orem em pé. O problema não é orar em pé. O problema é sim o propósito de ser visto. O local denuncia muito isso. Né? Jesus está falando daqueles que oram em praças e que oram em sinagogas, que se colocam de pé nessas praças e nessas sinagogas para demonstrar que estão orando, para que as pessoas em público, naqueles locais públicos, pudessem então enxergar em Jesus, nesses homens, algo de bom pelo fato deles estarem proferindo as suas orações naquele lugar. Mas não é isso que Jesus está nos ensinando a respeito da oração. Não é esse o propósito da oração. Não é mostrar o quão espiritual nós somos para os outros. E aí o próprio Senhor nos utiliza na Escritura uma palavra bem forte, que é hipócrita. Hipócrita significa algo que você não é, de forma resumidamente. O que Jesus está querendo dizer, vocês estão demonstrando, querendo mostrar para essa população que visita essas praças, que visita essas sinagogas, que visita esses locais públicos, que vocês são homens piedosos, homens de oração, quando na verdade o que vocês estão fazendo, o motivo do coração de vocês está longe, passa distante de agradar o coração do Pai. Então o alerta de Jesus aos seus discípulos é que eles seriam tentados a orar desta forma. E aqui fica um alerta para nós, também nos dias de hoje. Porque assim como nós somos, assim como os discípulos eram tentados a praticar, a repetir, a replicar esse tipo de oração, porque parecia que isso demonstrava santidade, parecia que fazer isso colocava-os em uma situação diferenciada diante do povo, como homens mais piedosos, homens mais cristãos, ou melhor dizendo, religiosos, até que o cristianismo não existia ainda na época, homens de fé, homens de valor. Da mesma forma, Jesus está nos alertando porque nós podemos ser tentados a praticar esse tipo de oração. Nós podemos ser levados a buscar esse tipo de reconhecimento nos dias atuais. E como é importante a gente tomar cuidado em relação a isso. Jesus ainda, ele vai exortar quanto à oração dos gentios, nesse mesmo texto, quando ele disse que a oração dos gentios era repleta, veja o que o texto diz, repleta de vãs repetições. A oração pagã, no caso, então, se distinguia da oração, de certa forma, dos hipócritas religiosos, pelo fato dela ser longa, mas não longa e profunda, mas sim longa e repetitiva. Então ela se alongava no tempo devido à sequência de repetições que se fazia. Então você ficava repetindo muitas vezes a mesma frase ou a mesma oração e se alongava no período de oração nesse sentido. E o que Jesus está dizendo que não é isso, não é esse tipo de oração que a Bíblia está nos dizendo, e Jesus mesmo está nos dizendo isso, não é esse tipo de oração que necessariamente vai alcançar o coração do Pai, não é pelo número de repetições que você faz a oração, mas é pelo motivo pelo qual você está orando. Pela forma que você se coloca diante de Deus, pelo objetivo que você se coloca diante de Deus, porque os hipócritas se colocavam para que pudessem ser reconhecidos por algo que eles não eram, enquanto os gentios, com as suas orações pagãs, se colocavam como santos ou como bons religiosos, repetindo por várias vezes as orações e estendendo e se alongando por grande tempo, por muito tempo as suas orações, por um período exacerbado, né, em relação às suas orações. Então há sempre o risco para nós nos dias de hoje de repetirmos esses erros. É por isso que os discípulos de Jesus, quando se aproximaram de Jesus depois de ver Jesus Cristo orando, perguntaram a ele: Senhor, nos ensina, ou melhor, né, pediram a ele, nos ensina a orar. Nós observamos, o que eles estão dizendo, nós observamos o formato ou a forma que o Senhor ora.
E nós vimos que essa oração, a oração que o Senhor pratica, a forma que o Senhor se coloca em oração, quando o Senhor se retira para orar, como o Senhor se dirige ao Pai, como o Senhor faz a sua oração, ela é diferente da oração dos hipócritas. A gente não presencia ou não vê o Senhor fazendo essa oração em público e demonstrando a sua santidade ou a piedade que o Senhor possa ter. Da mesma forma, a sua oração ela não é marcada por ser longa a ponto de ser feita de vãs repetições, repleta de repetições. Pelo contrário, o Senhor está trazendo um modelo diferente. E assim como nós vimos que João Batista ensinava os seus discípulos a orar, e nós agora como seus discípulos queremos aprender a orar como o nosso mestre ora. Então, a angústia dos discípulos não era algo simples ou algo à toa, ou algo como que pergunta mais boba, que dúvida mais, sei lá, sem noção, por que eles estão pedindo isso? Não, havia sim uma profundidade pelo contexto que você tinha em relação a como as orações eram dirigidas, como os religiosos dirigiam as suas orações naquele tempo. Quando a gente começa a caminhar nas Escrituras, então a gente, só recapitulando, a gente está falando sobre a oração do Pai Nosso, e que antes de começar o estudo da oração do Pai Nosso, a gente vai estar meditando um pouco no texto em que os discípulos questionam a Jesus no sentido de que ele os ensinasse a orar. Aí nós aprendemos já, lendo aqui Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, que Jesus exorta para que a nossa oração não seja como a dos hipócritas, que querem se aparecer enquanto oram, e nem mesmo como os gentios, que faziam suas orações pagãs repletas de repetições, de vãs repetições. Agora, nós podemos avançar de certa forma dentro desse alerta que Jesus está nos trazendo para um outro texto que vai também nos demonstrar que o questionamento a respeito do formato em que eu devo aprender a orar pode determinar muito, ou da forma que eu oro, determina muito aquilo que eu tenho buscado, ou aquilo que revela o meu coração, e revela mais do que aquilo que está no meu coração, revela a relação que eu tenho com Deus, revela o que eu acho a respeito de Deus, revela o que eu acho a respeito de mim, que é também profundo. Então veja como que a oração pode demonstrar muita coisa em relação àquilo que nós vivemos enquanto cristianismo, enquanto cristãos, enquanto filhos e filhas de Deus. Quando nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, eu até separei aqui, deixa eu pegar aqui para ler. Vamos ver esse texto, Lucas 18, 9 ao 14. A referência é essa. A Bíblia diz o seguinte, Jesus, contando uma parábola. E diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Só esse primeiro trecho já revela para quem que ele está querendo dirigir essa parábola. Para aqueles que se achavam justos demais, a ponto de desprezarem os outros e acharem que eram melhores do que os outros, mais espirituais, mais religiosos do que os outros. E aí Jesus vai contando. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, um religioso. Publicano, aquele que cobrava impostos a Roma, a pedido de Roma. Então o publicano era um cara odiado. Ele não era um cara querido pelo povo, porque ele era o cara que cobrava impostos dos judeus e entregava a Roma. E aí segue. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, presta atenção na oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana
e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí veio o publicano. O publicano, porém, estando em pé, e aí a gente já abre um parênteses, veja que os dois estavam em pé. Então, se Jesus tivesse algum problema de orar em pé, ele já deixaria claro aqui que um estava orando em pé e o outro não deveria estar orando em pé. Mas vamos lá. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus segue dizendo: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele que é o fariseu no caso. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Veja como no primeiro modelo de oração, o fariseu faz questão de exaltar a si mesmo. Então o objetivo dele é glorificar suas ações. Ele se compara inclusive em relação aos demais, dizendo que é melhor do que os outros, que as suas ações, os seus atos de justiça, como jejuar, dar os seus dízimos, fazer as suas ofertas, o qualificam, o preparam, o colocam como um ser acima dos demais seres religiosos. A oração dele demonstra muito aquilo que ele pensa a respeito de si. Mas não satisfeito em se enganar com a sua própria oração a respeito de quem ele pensa que é, o fariseu ainda busca enganar a Deus com o seu diálogo com o Senhor. Porque não está só convencido do seu erro, ele não só está certo, ou melhor, convencido de o quão ele é bom, como ele ainda está querendo convencer a Deus de que ele merece esse status de homem santo, que ele merece esse status de homem piedoso, de homem religioso, de homem que agrada ao coração de Deus. Não só está totalmente convencido disso, mas agora ele quer convencer a Deus de que se Deus de alguma forma não responder a sua oração, ou que se Deus de alguma forma não retribuir de acordo com aquilo que ele vem querer pedir, de acordo com o que ele vai solicitar, talvez Deus seja injusto. Porque o que seria de Deus se não fosse de homens como aquele? É como se ele estivesse dizendo para Deus: Deus, o que seria do Senhor se nessa terra não houvessem homens tão bons, tão santos, tão piedosos, tão cuidadosos com a Escritura, tão cuidadosos com a religião, tão cuidadosos com a fé, tão cuidadosos com as práticas que são religiosas? Se não fosse homens como eu, como é que o Senhor iria agir nessa terra? A oração do fariseu, ela pode gerar em nós, de certa forma, um pouco até de vontade de rir, né? Que cara esquisito. Mas mais do que isso, a oração do fariseu revela muito daquilo que muitas vezes está escondido nos nossos corações. A ponto de nós nos acharmos tão bons, tão merecedores da misericórdia e do amor de Deus, que nós não só rebaixamos aqueles que estão ao nosso lado, não só diminuímos aqueles que estão na caminhada de fé conosco, ou daqueles que nós conhecemos, mas nós chegamos a diminuir o nosso Deus. Nós chegamos a querer colocar Deus contra a parede, no sentido de que se não fosse nós, não haveria razão de Deus existir. Porque se não fosse os nossos pedidos e as nossas demandas, o que Deus faria nessa terra? Como se a coisa mais importante que Ele tem para resolver e para fazer nesse mundo é ficar reconhecendo o quão bom nós somos. Então Jesus, ele já traz um primeiro modelo de oração. E o personagem, a personagem que ele usa, a pessoa que ele usa para ilustrar isso, é a pessoa de mais alto calibre dentro da religião, ou uma das mais
alta patente dentro da religião judaica, que é o fariseu, aquele que segue as escrituras, aquele que se diz guardião das escrituras. E quando nós passamos para o segundo modelo, que é o modelo do publicano, a gente pode pontuar aqui mais uma vez, que assim como o fariseu publicano também está em pé orando. Então, orar em pé, como a gente falou no início aqui, não é o problema. Não é o problema orar em pé, não é o problema orar sentado, ajoelhado, deitado. Não é o problema, a questão não é essa. A questão é por que é que eu me coloco de pé ou naquele lugar, naquele momento, daquela forma e oro daquela forma. O fariseu, o que ele estava buscando era exaltação. A postura dele, inclusive, era uma postura de quem exaltava, estava numa postura no sentido de autoridade diante de Deus. O publicano, pelo contrário, veja que quando Jesus vai falar sobre a oração do publicano, ele diz que ele estava em pé, mas ele sequer conseguia levantar os olhos para os céus. Ele sequer conseguia olhar para os céus como se ele estivesse buscando o olhar de Deus. Sabendo que Deus está nas alturas, ele se envergonhou tanto, tamanha sua vergonha em relação aos seus pecados, aos seus erros, às suas falhas. Tamanha era a necessidade do perdão e da misericórdia de Deus, que ele não conseguia sequer olhar para os céus, porque ele sabia que talvez se eu olhar para os céus é como se eu estivesse olhando para onde está o altar do meu Deus, para onde está o trono do meu Deus, e eu não tenho coragem de fazer isso. Porque eu sou muito indigno. O coração do publicano era um coração quebrantado diante de Deus. A sua vergonha era uma vergonha relacionada às suas atitudes, aquilo que ele vivia, como ele vivia a sua vida. E a palavra nos diz, né, pelo menos a gente pode entender que ele lutava para permanecer inclusive de pé, porque talvez o desejo do coração dele fosse se lançar aos pés do trono de Deus. Então, mais uma vez, agora nós conseguimos ver claramente dentro das Escrituras, antes mesmo de entrarmos ou nos aprofundarmos em cada expressão do Pai Nosso, como Lucas diz que os discípulos chegaram para Cristo e disse: nos ensina a orar. E aí ele ensina a oração do Pai Nosso. Veja que ainda que você, ou que eu e você venhamos a praticar e repetir essa oração muitas e muitas vezes, bater no peito, gritarmos do alto monte, em pé, deitado, sentado, não importa como, mas se essa oração ela não vier cheia de quebrantamento de um coração que reconhece e crê naquilo que está dizendo, que Deus é o nosso Pai, e todas as outras afirmações que a oração traz, carregando um senso de profundidade enorme em relação à rendição a respeito de quem nós somos com o nosso Deus, que não somos nada sem Ele, e tudo que temos dependemos dEle, único e exclusivamente dEle, dele vem o nosso refúgio. A oração do Pai Nosso, por mais que ela seja curta, breve, ela nos leva a uma profundidade de reflexão que vai além de orações que possam demorar horas e horas e horas e serem rasas. Rasas no conhecimento de Deus, rasas na intimidade com Deus, rasas em entender quem Deus é e quem eu sou nesse relacionamento. Rasos no sentido de talvez querer ser como um fariseu e colocar Deus no mesmo patamar que nós, e às vezes até querer rebaixar a Deus, só dizer: Deus, olha como eu sou bom. O Senhor tem sorte de ter um discípulo como eu. Quando o fariseu nos ensina que o coração quebrantado é o que agrada o nosso Deus. Veja o que Jesus diz no finalzinho ali do versículo. Digo-vos que quem? O publicano, aquele homem pecador, aquele homem que era rejeitado pela sociedade judaica inclusive, desceu justificado para sua casa, ou seja, ele saiu do templo e desceu justificado para sua casa. E não aquele que ficou se mostrando, não aquele que ficou, vamos dizer assim, pagando de espiritual diante dos irmãos, diante de Deus.
E aí o Senhor diz: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A oração, ela é um mandamento que o Senhor nos deu, e Jesus espera que seus discípulos sejam homens ou mulheres, não importa, mas que sejam homens e mulheres de oração. Nós somos instigados a isso. Criados à imagem e semelhança de Deus, Imago Dei, como homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos instigados, nós sentimos essa necessidade. Por muitas vezes somos tentados a não praticar, não temos uma vida de oração, mas veja como você é instigado a clamar a Deus, a chamar pelo nome de Deus, a chamar pelo nome de Jesus. E quantas pessoas às vezes fazem isso de forma profana, ok, mas veja que mesmo assim elas clamam pelo sangue de Cristo, elas clamam pelo nome de Jesus, ainda que não saibam muito do que estão falando, mas veja como o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, essa criatura que somos nós, seres humanos, clamamos por isso, e como seres humanos, a espécie criada por Deus, única e exclusivamente, essa espécie tem essa capacidade de ter esse diálogo com Deus, de ter essa conversa com Deus por meio da oração. O ser humano é a única criatura com essa habilidade. Desde o Éden, Deus descia todos os dias para conversar com Adão, com Eva, para trocar uma ideia, atualizar a situação, ver como foi o dia, se deu tudo bem, se deu alguma coisa deu errada. Podia dar errado, deu o nome para o leão não gostou, enfim, estou pensando em mudar, não sei. Mas todos os dias Deus estava ali, conversando com a sua criatura, conversando com Adão, conversando com Eva, mas com a queda, com o pecado que entra na humanidade, esse relacionamento que havia entre o homem e a mulher e Deus no Éden, ele é quebrado, e a forma que nós temos hoje de manter esse relacionamento ativo é por meio da oração. É por meio da oração que nós ativamos novamente esse relacionamento nosso com Deus, que foi de alguma forma quebrado lá no Jardim do Éden. Agora é muito interessante, e aqui uma reflexão até dentro da oração do fariseu ainda. E para a gente pensar, porque a oração do fariseu nada mais é do que o reflexo da queda do homem. Do homem achando que é superior a Deus, do homem achando que em si próprio pode encontrar a salvação e redenção, que em si próprio ele pode encontrar nas suas próprias atitudes, nas suas próprias ações, ele pode salvar-se a si mesmo. Esse é um engano gigantesco. E não pense que esse é um engano exclusivo do mundo, ou de fora da igreja, porque muitas pessoas estão fora da igreja e sequer sabem ou entendem o seu estado pecaminoso. Esse é um engano que está dentro da própria igreja. Faça muito isso ou faça muito aquilo que você vai alcançar a sua salvação. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você não vai ser salvo, como se a nossa salvação estivesse condicionada às nossas atitudes. Ora, isso não é senão a oração do fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou os meus dízimos e ofertas, eu oro dia e noite, eu faço e aconteço. Olha como eu sou digno de ser salvo e de ser chamado seu filho. O fato da gente nascer nesse mundo caído nos transformou em ótimos negociadores. A todo momento nós estamos negociando, e é isso que o fariseu está fazendo com Deus. Ele está negociando com Deus. O interessante é que às vezes você pode dizer, mas eu sou ruim de negociar, né? Eu mesmo sou ruim de ver, eu sou uma negação para vender. Se dependesse de vendas, talvez teria dificuldade de sustentar a minha família. Mas a todo momento nós não estamos talvez negociando produtos, mas nós estamos negociando valores. A todo momento nós estamos tentando negociar valores com Deus, principalmente. Deus, será que se eu fizer isso,
é errado, ou se eu fizer aquilo é errado, ou será que não dá para passar dessa vez por cima disso, não dá para relevar isso, não dá para a gente combinar algo diferente, não dá para tentar fazer um acordo assim ou assim assado. A todo instante nós estamos tentando fazer isso, e a Bíblia é repleta de exemplos disso. Você vê Saul tentando negociar, sacrificando, você vê Davi tentando fazer esse tipo de situação quando comete o seu pecado. Você vê todos os homens e mulheres de Deus que são descritos na Bíblia em algum momento passando por situações complexas, e a Bíblia poderia ter, quem sabe a Bíblia poderia ter tirado isso para parecer que isso não era uma verdade, que isso não acontecia. Não, aí você olha isso, nossa, esses homens erravam, essas mulheres erravam, mas é para mostrar que sim, que se não for por Cristo Jesus, se não for por Ele, o único suficiente Salvador, Redentor, se não for pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, não é por Moisés, não é por Abraão, não é por descendência, não é por lei, é pela graça que nós somos salvos. É pela graça, é pelo sacrifício de Cristo, o nosso Redentor, que nós somos salvos. Esse é o único caminho que existe. Todas as minhas atitudes boas, tudo aquilo que eu possa fazer, todas as minhas ações de bondade, meus atos de justiça que eu possa fazer depois que encontrei a Cristo, são reflexos dessa graça, dessa misericórdia, dessa fé que nós temos na nossa salvação em Cristo Jesus, que nos transforma por dentro, que muda o nosso caráter e que nos leva a esse tipo de ação e atitude. Mas a todo momento o que nós queremos fazer, por muitas vezes, é negociar isso nas nossas orações. E se nós não tomarmos cuidado, nós levaremos isso para nossa vida de oração. Se a gente não cuidar, nós vamos começar a negociar com Deus. A nossa oração já não vai ser uma oração de rendição a Deus, mas vai ser uma oração de negociação com Deus. É mais ou menos quando você... eu não sei quem aí gosta de fazer... Eu já disse que eu sou ruim de negociação, mas eu sou bom de pedir desconto. Eu sou ruim de vender, mas eu sou bom de pedir desconto. E todas as vezes que você assina um plano aí de telefonia ou de internet ou de qualquer outra coisa, quando esse plano vence o prazo lá de fidelidade, esse é um ótimo período para você começar a negociar. É o momento em que você pode ligar lá e dizer, olha, eu já não tenho mais aquela fidelidade, eu não tenho mais a obrigação de caminhar com você. Então, tem como a gente negociar esse valor? Ou não aplicar esse reajuste? Enfim, você começa a fazer esse tipo de negociação. Então, a tua ligação para o plano de telefonia, a tua ligação já parte, na hora que você pega o número e começa a discar os números, já é com esse interesse, com esse intuito de negociar algo com quem você vai falar. E nós temos que tomar cuidado, porque se a gente não se cuidar, nós vamos levar essa mesma conduta para a nossa oração. Nós vamos pegar o nosso telefone espiritual. Não existe isso, eu estou usando como exemplo, não, por favor, não vamos começar a usar essa expressão, é só para a gente ilustrar. Vamos pegar esse telefone espiritual, ligar para Deus, já negociando, querendo negociar com Deus, querendo negociar aquilo que nós queremos. Senhor, é o seguinte, é isso que eu quero, estou te ligando é para isso. Se não for isso, já me fala que eu já vou triar, vou correr, vou atrás de outro, vou atrás de outro Deus, vou procurar outra situação. Enfim, se não for da minha vontade, olha, eu tenho isso, eu pago em dia, eu faço isso, cumpro os meus deveres, enfim, faço tudo direito. Nada mais justo do que vocês me darem um desconto. Ou seja, Deus, nada mais justo do que o Senhor me dar um desconto e negociar essas questões morais. É muito perigoso isso, quando a gente leva isso para a nossa vida de oração. Isso também revela uma coisa que a gente leu aqui hoje. Ali no versículo anterior. Deixa eu só buscar aqui o texto que a gente leu, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 8, que ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes de vos lhe pedirdes. Ou seja, Deus sabe aquilo que você precisa, mesmo antes de você abrir os seus lábios e pedir. Ou seja, você não precisa negociar com Deus, porque Ele já sabe o que você necessita. O que Ele quer ouvir de você, o que Ele quer ouvir de mim, é exatamente aquilo que nós necessitamos e precisamos, sem nenhuma barganha, sem nenhuma negociata, porque Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe da sua necessidade. Você não precisa contar uma historinha por trás para depois chegar e dizer: então, Deus, sendo assim, eu acho justo que o Senhor me conceda essa bênção. Sendo assim, Deus, diante de tudo isso que eu expus agora, de como eu sou cristão, de como eu sou bom, de como as minhas atitudes são boas, de como eu faço tudo corretamente, de como eu tenho todas as minhas ações pautadas diante disso tudo. Sendo assim, Deus, nada mais justo, o que o Senhor acha, não é verdade? Nada mais justo do que o Senhor conceder a minha vontade, de que o Senhor se render ao meu desejo. Deus sabe das nossas necessidades, mas mesmo assim, Ele nos dá a oportunidade de compartilharmos com Ele, porque assim nós podemos manter esse relacionamento com o nosso Senhor. Ele podia simplesmente dizer: não adianta vocês virem aqui orar todo dia de manhã, de tarde, de noite, ou qualquer outro horário que você quiser vir, porque eu já sei, então não perca seu tempo fazendo isso. Não perca seu tempo vindo me buscar, porque eu já sei. Não se preocupem com isso, não. Mesmo sabendo de tudo isso, Ele para e te ouve. Mesmo sabendo qual é a sua necessidade, Ele para e te escuta. Mesmo sabendo aquilo que você precisa urgentemente, Ele para e te escuta. Essa ação de Deus demonstra o amor e o cuidado e o carinho que Ele tem por nós. Porque conhecendo todas as coisas na sua onisciência, Ele poderia cortar essa etapa. Dizer: vamos cortar caminho para você não perder tempo orando e eu não perder tempo escutando. Eu já vou resolver esse problema, ou não vou resolver esse problema, e você segue a sua vida. Não. Ele, sabendo de tudo que passa na nossa vida, no nosso coração, antes que saia da nossa boca, dos nossos lábios, aquilo que você pensou, sabendo de tudo isso, mesmo assim, Ele para e te ouve. Por isso você não precisa negociar com Deus, porque Ele já sabe de todas as coisas. E nem mesmo tentar comovê-lo, porque aí também há uma situação que às vezes as pessoas querem comover o coração de Deus. Querem comover e falar palavras e palavras e, enfim, se arrastar e arrastar, tentando comover a Deus, convencer Ele. Quem sabe Ele tem dó de mim e resolve o meu problema. Meu irmão, o que a palavra nos diz? Que nós, sendo humanos pecadores, pais e mães, fazemos coisas boas para os nossos filhos. Imagine então Deus, que é amor, como Ele vai agir em relação às nossas necessidades e demandas. Mas talvez a gente possa ficar com uma dúvida do tipo: como eu posso saber se a minha oração está correta, por exemplo? Tem um pastor teólogo que eu gosto bastante, diretor do seminário nos Estados Unidos, Albert Mohler Jr. E numa pregação, um estudo que ele estava dando sobre a oração do Pai Nosso, ele nos traz uma orientação que eu acho muito legal, de saber como é que eu direciono então, a minha oração. Como é que eu caminho com a minha oração. Porque talvez eu tenha aprendido errado, talvez eu tenha praticado a oração de forma equivocada. E veja que os discípulos de Jesus pediram: ensina-nos a orar. Então não se sinta frustrado se talvez com o que eu tenho dito aqui algo tenha gerado isso, porque eu também passei por essa mesma situação. Mas veja o que ele está dizendo, que o Albert Mohler vai dizer. Então, se você
que é uma direção a entender um pouco de como você pode saber ou direcionar suas escrituras, a sua oração. Ele diz assim: se queremos ouvir Deus falar, devemos ler a escritura. Olha o que ele está dizendo. Você quer saber o que Deus disse, como Deus fala, como Deus se relaciona, como é que ele dialoga? Leia as escrituras. Se você, olha agora o que ele disse, que eu achei demais. Se você quer ouvir Deus falar em voz alta, leia a escritura em voz alta. Então, se você quer ouvir Deus falar, leia as escrituras. Se você quer ouvir ele falar em voz alta, de forma audível, que não confunda, feche a porta do seu quarto e leia em voz alta as escrituras. E você vai ouvir Deus falar em voz alta. E o Moller diz ainda, eu achei demais que ele fala: oração não é terapia, e nada contra terapia. Cada um tem direito e deve procurar aquilo que achar necessário. Mas a oração ela não é terapêutica. Você não está falando com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um psiquiatra, qualquer outro tipo de profissional que trate esse tipo de questão. A oração não é isso. Jesus nunca disse, ele está dizendo, o Moller diz, Jesus nunca disse: se você precisar de uma terapia, ore assim. Porque a oração é muito mais profunda do que isso. A oração é o momento, o ápice do relacionamento entre criatura e Criador. É o momento em que o Criador dá ouvidos, mesmo na sua santidade, mesmo no seu status de soberania. Ele para ouvir essa criatura caída, pecaminosa, mesmo sabendo o que ela vai dizer, mesmo sabendo o que vai sair dos seus lábios. É o momento em que Deus para se relacionar com a sua criatura. Não porque nós somos especiais demais, e não porque somos santos e merecemos isso como o fariseu achou. Não, mas porque nós necessitamos de graça e necessitamos de misericórdia. Porque se não for o nosso Deus, nós estamos perdidos. Para a gente ir encerrando já, eu queria só ler 4 versículos finais aqui, a gente já vai caminhar para o final. E mais um teólogo citar aqui. Diz assim, João capítulo 4, 20 e 24. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar? Isso é a samaritana conversando com Jesus em um poço. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, o reino de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus está estabelecido. É em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito, ele está falando dessa oração movida pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Em verdade, as Escrituras são a verdade, movida pela Escritura, pela Palavra de Deus. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aqueles que buscam uma intercessão ou buscam uma comunhão com Deus, baseadas na direção do Espírito de Deus, focadas na verdade que a verdade que é escrita, defendida, plausível, totalmente plausível nas Escrituras. Deus é Espírito, importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. O teólogo, não sei se vocês conhecem, Karl Barth, eu só vou ler um trechinho da fala dele aqui, que já é um caminho para o nosso próximo encontro, desse encontro que a gente está tendo todas as quartas de discipulado, em um discipulado focado nas Escrituras. Ele diz assim, ele faz aquela pergunta que eu fiz agora acima: como se deve orar?
Não foi por acaso que Jesus deu uma fórmula no Pai Nosso. Ou seja, lembra que a gente acabou de falar, que o Albert Mohler Jr. também citou, dizendo, você quer entender como ouvir a voz de Deus, leia a Escritura. Então veja, onde que o Pai Nosso está escrito? Onde essa verdade está revelada? Nas Escrituras. Ele diz, não foi por acaso que Jesus deu uma fórmula no Pai Nosso para ensinar aos homens a orar bem. Por que orar bem? Porque a gente sabe que às vezes ora mal. Deus nos ensina, Ele mesmo, como se deve orar, pois nós temos tantas coisas a pedir. E olha o que ele diz ainda, e nós cremos que o que mais desejamos é sempre importante. De resto, é necessário que creiamos. Mas para que nosso ato se torne uma oração verdadeira, para que a gente não esteja perdendo tempo, Deus não está perdendo tempo, porque Ele não perde tempo, mas nós às vezes podemos perder. Mas para que o nosso ato se torne uma oração verdadeira, devemos aceitar a oferta que Deus nos faz. Não podemos orar por nós mesmos. E se temos decepções na oração, é necessário aceitar que Deus mostre o caminho da verdadeira oração. O que o Bart está falando? Às vezes, quase resumindo tudo que a gente já disse aqui, às vezes a gente transforma a nossa oração num ato de negociação com Deus, ou de lamuriação com Deus, ou de tentar comovê-lo, quando na verdade nós deveríamos deixar nos mover pelo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos dizer e nos levar à oração. Por isso que Ele nos deu o modelo da oração do Pai Nosso. Não é simplesmente para que a gente faça como vã repetição, mas é para que a gente tenha um norte de como a gente deve orar. Então, queridos, nessa noite a gente deu start ao nosso discipulado, nosso primeiro discipulado. E nós vamos falar sobre o Pai Nosso, resgatando a oração do Pai Nosso, na sua profundidade, naquilo que ela realmente representa, do que essa oração representa. Hoje, a gente nem entrou ainda na oração. A gente ficou ali só naquela parte em que, de certa forma, os discípulos disseram, ensina-nos a orar. Por que a gente deve aprender a orar? A gente explicou tudo isso hoje, ainda que de forma muito rápida. Estão 50 minutos aí só de live. Mas é isso. A gente segue então na próxima quarta-feira dentro do nosso estudo, parte 2. Não perca. Eu vou tentar deixar salva essa live aqui também, para se você quiser depois encaminhar, pode passar. Vai ser toda quarta, Débora. Toda quarta-feira, 8 horas da noite. Lembrando que domingo, 10 horas, a gente tem também online ainda o nosso estudo bíblico, onde nós estamos estudando outro livro junto com as Escrituras, que é o Catecismo Nova Cidade, tá? Já são 4 semanas já estudando o Catecismo Nova Cidade, agora a gente começa o estudo da oração do Pai Nosso, né? E aí a gente vai seguindo dessa forma. Amém, Cris? Isso aí, meu irmão. Sola a Escritura. É isso que a gente precisa. Deus te abençoe também. Então, na próxima quarta, convide alguém, tá? A gente tá começando no Insta agora, então tem pouca gente, então nos ajude a divulgar também, tá bom, queridos? Amém, pastor Fernando, lá de Portugal. Eles são uma audiência internacional, hein? Que tal, hein? Glória a Deus, viu, pastor? Obrigado pelas orações hoje, pela oração hoje também, né? O senhor me mandou, muito obrigado, tá? Deus abençoe muito vocês, estamos com muita saudade de vocês também. Amém, mãe, tá aí. Enfim, uma galera que foi entrando depois. Deus abençoe todos vocês, tá bom? Se precisarem também podem mandar depois no direct alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade também, tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, que o Senhor possa trazer cada vez mais clareza a respeito da sua palavra e que a gente possa crescer em unidade como corpo de Cristo. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de conhecer um pouco mais a respeito da tua palavra, por esse modelo de oração que o Senhor nos deu, por esse cuidado e zelo que o Senhor tem de nos ensinar por meio da sua escritura como nós devemos agir, como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Como nós aprendemos em algumas aulas anteriores,
o Senhor se revela na Escritura. É ali que o Senhor se mostra, o Senhor diz quem o Senhor é, como o Senhor é, e como o Senhor gosta, vamos dizer assim, de ser tratado. E nós te damos glórias por isso, Pai, porque nós temos toda essa revelação nas nossas mãos, na Tua Palavra, na Bíblia. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas nessa noite, que o Senhor possa cobri-los com o Teu Espírito Santo, dando direcionamento em tudo aquilo que eles precisam fazer e necessitam. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Tchau, Pri. Glória a Deus. Manda um abraço pro Ri aí. Deus abençoe vocês aí também. Renata, Deus abençoe vocês. Nelsinho, tá bom? Fiquem com Deus aí. Deus abençoe. Amém, mãe. Deus abençoe vocês também. Amém, pastor. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Bom descanso, tá bom? Orem pela gente aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Tchau, tchau, gente.